4 décadas atrás, começamos o Ministério Em Contato para levar pessoas no mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Deus não está apenas enviando pessoas. Ele nos deu a mídia, o rádio, a televisão, as ondas curtas, para que possamos levar o Evangelho a todos os países do mundo todos os dias. Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguirem em contato, permanecendo alto e forte através da oração. Bem, a vida apresenta todos os tipos de problemas e às vezes não sabemos como reagir. Às vezes pensamos, Senhor, onde você está no meio de tudo isso? Por que não faz algo? Às vezes pensamos, Senhor, se você realmente me amasse, você não deixaria isso acontecer, ou se você verdadeiramente me amasse, você me mostraria o que fazer neste momento da minha vida. Então, às vezes ficamos perplexos, não sabemos exatamente o que fazer. Mas há sempre uma coisa que é coisa certa a fazer, a cada momento solitário. E é sobre isso que quero falar nessa mensagem. Porque eis uma passagem das Escrituras, então de fato todo o livro é sobre a coisa certa a fazer em todo e qualquer momento. Então eu quero que você abra no livro de Neemias. E você pensa, bem, esse é o profeta, como isso poderia ser a coisa certa a fazer todas as vezes? Bem, você verá em um momento. E deixe-me te dar uma pequena base. Bem, Neemias é o copeiro sobre Artaxerxes, que é um rei. E ele é o copeiro para ele, o que significa que ele tem uma posição de muita responsabilidade e uma que exige muito dele. Na verdade, ele tinha que ser bem elegante, tinha que saber exatamente que tipo de vinho o rei desejava. Ele tinha que conhecer toda a etiqueta desse tipo de assunto. E ele também pode ser aquele que pode dizer se você pode ver o rei ou não. Então, enquanto por um lado eles podiam ser amigos, por outro lado, o rei era o rei. Bem, ele havia estado lá há algum tempo e seu irmão e alguns outros vieram até ele de Jerusalém e lhe disseram: Querido Neemias, quero lhe contar o que está acontecendo em Jerusalém. Os portões estão queimados, as paredes derrubadas e a caos, e tudo está em apenas escárnio, cada direção. Não há nada acontecendo que poderíamos dizer que é bom. Agora, 140 anos antes disso, os babilônios entraram e queimaram os muros e derrubaram os portões, mataram muita gente, capturaram muita gente. 140 anos se passaram e eles ainda não haviam reconstruído os muros. Então estavam sujeitos a todos os tipos de inimigos que continuamente os perseguiam. Então o processo de eles dizerem a ele que... Essa é a maneira que ele respondeu, começando no versículo 4 desse primeiro capítulo. Ao ouvir essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei durante dias. E eu estava jejuando e orando diante do Deus do céu. Eu disse... Rogo-te, ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam agora atentos e seus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que estou orando diante de ti agora, dia e noite, em favor dos filhos de Israel. Teus servos, confessando os pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, eu e a casa do meu pai pecamos. Nós agimos muito corruptamente contra você e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem as ordenanças que você ordenou ao teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se fores infiel, espalhar-te-ei entre o povo. Mas se vocês se voltarem para mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, ainda que os que foram dispersos estejam na parte mais remota dos céus, eu os ajuntarei de lá e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar meu nome. Eles são os seus servos e o teu povo, que remiste com o teu grande poder e tua mão forte. Ó Senhor, eu te suplico
que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. E faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e concede-lhe a compaixão perante este homem. Agora eu era o copeiro do rei. Bem, digamos, o que isso tem a ver com saber exatamente o que fazer todas as vezes? Tem muito a ver com isso. Porque eis o que você vai encontrar neste livro. Que em todo o livro de Neemias, toda vez que ele chega a uma situação ou circunstância, que é um problema ou uma ameaça, sem falha, ou se ele busca orientação e direção, sem falhas, ele é um homem que viveu de joelhos. Isto é, ele aprendeu o incrível poder da oração. Ele aprendeu as coisas mais milagrosas que Deus estaria disposto a fazer, nele, por meio dele, por ele, para ele, como resultado disso. Então, quando pensamos nisso, eu penso no princípio que é tão evidente aqui. Ficamos mais altos e fortes de joelhos. E eu simplesmente quero dizer com isso, nós causamos o maior impacto e nós experimentamos o maior poder e energia e força para enfrentar o que quer que tenhamos que enfrentar na vida com sucesso. Porque oração é aquela ferramenta de escolha que Deus nos deu para alcançá-lo, para falar com Ele, para suplicar diante dEle e receber dEle. Eu acho que uma dessas maiores bênçãos que Deus tem dado a nós damos como certo. Ou, devo dizer, não fazemos isso da maneira certa. Mas, de alguma forma, quando você olha para o que aconteceu na vida de Neemias, ele sabia como falar com Deus. Ele sabia como se aproximar de Deus. Ele sabia o que era exigido para isso. E nós vemos neste livro os milagres mais impressionantes que aconteceram. A Escritura diz que ele foi diante do rei uma manhã e ele estava triste. O rei disse a ele, por que você está tão triste, você não está doente? E assim, a Bíblia diz que naquele momento, quando o rei lhe perguntou isso, ele ofereceu uma oração a Deus. Ele orou antes de responder ao rei. Então agora, quando ele ouve uma situação que é tão ruim, ele ora. Quando ele está diante do rei com essa incrível oportunidade e responsabilidade de responder a pergunta por que está tão triste se não está doente, ele disse que orou e ele disse ao rei qual era a situação. Ele não só contou a ele, mas o rei disse a ele, bem, o que posso te ajudar a fazer? E ele contou, eu tenho tanta madeira e tantos materiais e tantos suprimentos, então é claro que temos que ter proteção para ir até Jerusalém sem ser atacado. E assim o rei lhe concedeu tudo o que ele desejava. Agora, que coisa maravilhosa aconteceu, porque ele era apenas o copeiro. E quando ele orou, em resposta aos comentários dos seus irmãos sobre o que estava acontecendo, orou diante do rei, eis o que você encontrará até o fim. Quando ele saiu e ele chegou a Jerusalém, ele orou enquanto buscava a mente e o coração do Senhor sobre como realizar essa tarefa incrível. E então, quando ele começou a falar com alguma das pessoas, pense nisso. Ele acabou de entrar em uma situação e ele não conhecia ninguém, acho que não nesse ponto em particular. E ele entrou em uma situação onde ele iria se encarregar das coisas. Bem, isso não seria uma ideia muito popular, quer dizer que você está vindo aqui para nos dizer como operar. Então ele teve que pedir a orientação e a direção de Deus. E então, quando ele começou a falar com algumas pessoas, e assim ele examinou o lugar muito secretamente. Então, quando ele começou a falar com eles, e eles começaram a concordar, então ele disse, vamos nos levantar e construir isso. O Espírito de Deus estava nele. Então, em todo lugar que você vê Neemias, ele está de joelho diante de Deus. O que acontece? O que acontece é isso. Ele está se tornando cada vez mais alto em sua influência entre o povo, mais forte e mais forte. À medida que enfrenta um obstáculo após o outro, o mesmo Deus, que era o mesmo Deus de Neemias, é o mesmo Deus que temos. Então, quando você olha para trás agora, eis o que aconteceu. Como resultado desse homem chegar tão longe e ter que decidir o que fazer e como fazer em 52 dias, isso é menos de 2 meses. Em 52 dias, a Bíblia diz, eles completaram o muro. Como eles fizeram isso? Em primeiro lugar, eles fizeram uma oração. Em segundo lugar, eles fizeram uma oração. Em terceiro lugar, eles fizeram uma oração. Em quarto lugar, eles fizeram uma oração. Em quinto lugar, eles fizeram uma oração. Em sexto lugar, eles fizeram uma oração. Em sétimo lugar, eles fizeram uma oração. Em oitavo lugar, eles fizeram uma oração. Em nono lugar, eles fizeram uma oração. Em décimo 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 lugar, eles fizeram uma oração.
E ouça, ele não cresceu em uma escola que ensina engenharia e construção e todo o resto. Quer saber? Ele era um copeiro diante do rei. Agora, ele está explicando a eles como reconstruir o muro, como reconstruir os portões, e não só isso, ao mesmo tempo ele tem que agir como general. Porque ele tem que ter um pequeno exército, ele tem que ter alguma proteção, porque continuam vindo atrás dele. Eles continuam tentando fazer com que ele desça e tenha uma conversa com ele sobre isso, mas que provavelmente ele disse não tenho nada para falar. Lembra do que ele disse? Ele disse estou muito ocupado para descer e conversar. E então ele está treinando essas pessoas para realizar essa construção, ele está treinando o exército para ter um instrumento nesta mão para construir, instrumentos nesta mão para lutar. E realmente o que aconteceu nesses 52 dias, nos dias seguintes, eles vieram de um caos total, desorganização, para estarem organizados, prontos para lutar, prontos para defender, reconstruir os muros, os portões, e não somente corrigindo as situações financeiramente, seus relacionamentos uns com os outros, começando a dizimar mais uma vez, e, tendo adoração, tiveram um reavivamento. 52 dias, alguns dias e meses após isso. Agora, como tudo aconteceu? Um homem que decidiu viver de joelhos se tornou tão alto espiritualmente e tão forte, não apenas em sua habilidade e aptidão de unir as pessoas, para desafiá-las, para corrigir aquelas coisas que não foram corrigidas, que precisavam ser corrigidas, elas não estavam certas. Ele sabia que elas não estavam certas. Ele as desafiou em todos os pontos. Em todos os pontos poderiam ter dito não, poderiam ter dito, como assim? Procuramos reconstruir tudo isso há anos e não aconteceu. Havia algo sobre Neemias, ouça com atenção. Pode haver algo sobre você, se tiver o relacionamento certo com Deus, que Deus poderia te usar da maneira mais incrível, se você o permitisse fazer isso, se você cresce que ele poderia fazer isso e se colocasse disponível para deixá-lo fazer isso. Nós subestimamos, veja isso, não subestimamos a nós mesmos, nós subestimamos o poder de Deus em nós e através de nós. E Neemias é um perfeito exemplo do que aconteceu. Agora, quando eu penso em como ele começou como um copeiro de joelhos diante de Deus. E Deus começou a trabalhar em sua vida. Então, o que eu quero fazer nessa manhã é simplesmente isso. Eu quero te dar uma lista de coisas que são reais. Quando eu e você começamos a orar seriamente diante de Deus e como Deus pode trabalhar em sua vida. Eu quero que você esqueça o passado, você diz, bem, você sabe, nesse ponto da minha vida, eu fiz isso, eu fiz... Esqueça tudo sobre o passado. O que importa é o que você quer fazer, o que pode fazer de agora em diante. Então pense no que dissemos. Isto é, somos os mais altos e somos os mais fortes no alcance, no efeito e no impacto que temos sobre aqueles ao nosso redor, enfrentando tudo e qualquer coisa com força e confiança quando nós vivemos com nossos joelhos diante de Deus. Aí você diz, bem, você quer dizer que eu tenho que me ajoelhar toda vez que eu for orar? Não, mas ouça com atenção. Há algo em se ajoelhar que faz a diferença. Eu sei que muitos não conseguem se ajoelhar, mas a verdade é, não é tanto ajoelhar-se em si, é orar, é falar com Deus. Então eu quero que você pense sobre isso por um momento, porque muitas pessoas falam com Deus como, bem, você sabe que eu orei ontem à noite, eu orei, mas quantas orações sérias nós fazemos? Temos expectativa que Deus faça coisas ou apenas esperamos que Ele faça? Há muita diferença entre expectativa, confiança e esperança. E Deus fala sobre confiar nele, crer nele, esperar nele para fazer isso. Então pense nisso por um momento. Quando você se ajoelha ou quando você ora, você deve reconhecer, isso é o que devemos fazer, devemos reconhecer que Deus é o soberano desse universo. Isto é, que Ele absolutamente controla todas as coisas, como Ele diz no capítulo 103, capítulo de Salmos, que Ele estabeleceu o seu trono nos céus e sua sabedoria governa sobre tudo, sobre todas as coisas, todos os tempos, lugares, tudo. Agora ouça, se Deus não é o soberano do universo, por que orar a Ele? Há um monte de coisas que sabemos que parecem ser impossíveis. Por que orar a um Deus se você não acredita que Ele é soberano, no controle absoluto e governa tudo? Então por que falar com Ele? Então temos que nos lembrar com quem estamos falando. Ele não é o cara lá de cima, como muitas pessoas o chamam,
E, oh, meu Pai, Ele fará isso, aquilo outro. Ele é o soberano Deus do universo. Enquanto Ele é Deus, enquanto Ele é soberano, sim, Ele é meu amigo, mas ouça. Ele pode ser seu amigo e meu amigo, mas Ele nunca deixará de ser o Criador, Ele nunca deixará de ser governador e Ele nunca deixará de ser Senhor e Mestre. E às vezes vamos a Deus em oração como se Ele fosse apenas meu parceiro. Deus não é meu parceiro. Ele não é seu parceiro. Ele é o soberano. Deus desse universo, o Criador. E se você observar também como ele foi abordado por Neemias. E é interessante a forma como ele foi abordado. São as mesmas, ele usa as mesmas palavras, por exemplo, que Deuteronômio, quando Moisés estava orando, e as mesmas palavras que Daniel usou no capítulo 9 de Daniel. E note o que ele falou. Ele disse: rogo-te, ó Senhor, Deus do céu, mestre, governador, que reina, o grande e terrível Deus. Do que ele está falando quando ele fala sobre o grande e terrível Deus? Ele fala sobre a sua santidade, que Deus é santo. E eu me pergunto quantas vezes pensamos quando oramos: eu sou ser humano pecador, estou falando com Deus santo. Não há nada de frívolo falar com o Deus Todo-Poderoso. Não é uma questão de brincadeira, ele não é o cara lá de cima. Ele é o Deus soberano do universo. E então agora ele vem diante de um Deus santo e o que acontece? A próxima coisa que acontece, se você notar, ele começa a confessar os pecados. Não apenas os pecados da nação de Israel, que a oração de Daniel soa exatamente assim. Falando dos pecados da nação de Israel, mas se você notar que Neemias ele diz: meu pai, nós pecamos contra ti. Nós corrompemos a nós mesmos por causa do pecado. Que quero que veja aqui é simplesmente isso. Que depois que ele reconhece a soberania de Deus, que depois que ele reconhece a santidade de Deus, ele lida com isso e com toda essa questão do pecado. Agora veja isso com cuidado, você está ouvindo? Diz amém. Pureza de coração e o poder de Deus estão ligados. Eles estão ligados. Se você quer o poder de Deus em sua vida tem que ser pura. Isso não significa que você nunca erra e nunca peca, mas ouça, significa que você é sensível ao pecado, você é sensível ao que impede o poder de Deus em sua vida e você lida com isso imediatamente. Se Deus me condena por algo e eu lido bem com isso, então não estou apreciando isso, não estou me apegando a isso. Disposto a lidar com isso. E assim você vai direto ao fim da linha, então o que acontece é simplesmente isso. Quando você e eu estamos falando com Deus e falando realmente sério, vamos reconhecer nossa adequação. O que você acha que Neemias deve ter pensado quando Deus disse: Neemias, estou te enviando? Pera um momento. Estou enviando você? A primeira coisa que ele deve ter pensado foi, primeiramente, quem sou eu? Quantas vezes perguntamos, quem sou eu? Então Moisés pediu o que todos os servos de Deus pediram, quem sou eu? E Deus teve que lidar com ele. Você diz, é pecado se sentir inadequado? Não! Não é pecado se sentir inadequado. Se sentir inadequado faz parte de fazer o quê? Reconhecer seu incrível poder, sua santidade, nosso pecado e sendo seres humanos, quão inadequados nós somos para fazer algo que Deus quer que façamos. E assim, portanto, Ele te conhece perfeitamente. Você não pode se afastar de Deus, começar a dar a Ele informações de porquê. Você não pode fazer algo, ouça. Se Deus te chama para fazer algo, você diz, não posso fazer isso. O que você está insinuando é que Deus cometeu um erro. Está insinuando que Deus não conhece a situação. Está insinuando que Deus simplesmente não conhece você como você se conhece, você vê? Você concorda que isso é totalmente absurdo? Ele nunca exigiria de você algo que ele não o capacitaria a fazer. É por isso que ele enviou o Espírito Santo. Ele falou aos discípulos, ele disse, vocês fiquem em Jerusalém, esperem aqui, até vocês serem revestidos de poder do alto, isto é, cada crente desde o Pentecoste até hoje, cada uma pessoa que confiou em Jesus Cristo como seu salvador pessoal, foi invadida por, habitada por, capacitada por, equipada pelo Espírito Santo de Deus. Então não tem aquela coisa como um crente que não pode fazer o que Deus o chama para fazer se quiserem ser obedientes a Ele. Então essa sensação de inadequação era parte dos seus sentimentos e do que ele teve que passar. Mas ouça, eu amo isso. Porque Deus permite que sejamos inadequados para nos conduzir até Ele. Quanto mais inadequados nos sentimos, o quê? Mais nós oramos.
e é uma bênção em ser inadequado. Então eu posso ir até ele e dizer: Deus, você sabe que eu não posso fazer isso sem você. Eu devo ter acesso ao teu incrível poder na minha vida se eu for fazer isso. Porque ele ficou tão alto, porque ele era tão forte, porque eles o seguiram, porque milagres aconteceram. Porque aqui estava um homem que tinha sido copeiro, um escravo, por assim dizer, mas em uma boa posição. Agora, sendo enviado para fazer algo que você acha que ele não poderia. Agora, veja isso. Alguém diz: bem, eu me sinto inadequado. Eu acredito que isso é o que Deus quer. Agora, eis a pergunta. Você acha que Deus o chamaria para fazer algo? Então separaria você disso. Se você quer suas orações respondidas, eis o que acontece. Não apenas você deve reconhecer sua inadequação depois que o seu coração estiver limpo, mas você deve estar disposto, estar disponível para que Deus use para fazer isso. Você diz: não, 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 não. Por que não? Você não pode dizer que Deus não vai te ajudar nisso. Eu não tenho certeza de quantas orações Deus responde se eu não estiver disposto a ser uma parte disponível para obter a resposta lá. Quando se ajoelha em oração, lembre-se disso também. Quando se ajoelha em oração, você e eu temos o privilégio de experimentar. Observe isso, experimentar o poder divino, poder do Espírito Santo, poder capacitador. Ele não dá poder como você e eu distribuir centavos. O que quer que precise, Deus transbordará em sua vida para capacitá-lo a fazê-lo. Não tem essa coisa de um ninguém, não tem essa coisa de uma pessoa inútil. E eu diria: quem quer que você seja, Deus tem um lugar para você. Se você clamar a Deus, seu Deus ouvirá e responderá a sua oração. Porque Ele não quer que você perca tempo, influência e o impacto que você pode ter. Então, quando eu olho para ver o que aconteceu na vida de Neemias, ele sentiu todas essas coisas, mas também ele experimentou o poder de Deus. Ouça, ele quer que você olhe para si mesmo na luz de quem Deus vê você. O potencial que você tem, o que você pode fazer, não é sua própria força, mas como dizemos de novo nessa mesma mensagem, no poder do Espírito de Deus. Nós somos os mais altos, nossa influência é a maior, experimentamos o maior poder em nossa vida e energia e força para enfrentar toda e qualquer situação em nossos joelhos. Essa é a chave, essa é a fonte, essa é a direção, esse é o plano de Deus e nunca haverá nenhum plano melhor que esse. Agora a pergunta é: bem, o que devo fazer sobre isso? Você deve começar ficando de joelhos e pedindo a Deus antes de tudo que o perdoe por esquecer que Ele é o Senhor, Mestre e Soberano. E quando penso em todas as coisas que Neemias realizou, foi por causa da sua educação? Não. O que foi? Foi porque ele havia desenvolvido esse relacionamento com o Pai, que confiaria nele. Mas tinha que manter o coração dele limpo, reconhecer sua inadequação, se colocar à disposição e então saber que ele poderia obter a visão de Deus e a direção de Deus e que Deus o capacitaria pelo seu Espírito a realizar tudo o que ele o chamasse para fazer. Se Deus dissesse a você hoje: eu o capacitarei a fazer o que quer que você quiser na vida, o que seria aquilo? Se ele apenas lhe desse uma escolha, qual seria? Bem, deixe-me colocar dessa forma. Tendo ouvido essa mensagem, eu vi, na verdade, apenas lhe dizendo o que Deus diz. Você vai ter que lidar com isso. Alguns de vocês são muito agraciados, talentosos e habilidosos, mas vocês nunca pensaram em servir a Deus, vocês só pensam em bem, vou fazer o que puder fazer na vida. Você precisa pedir a Ele para te mostrar. Ele tem um investimento em você. Sabe qual é o investimento que Ele tem em você? Olhe para a cruz. Seu maior investimento. Ele enviou seu Filho Jesus à cruz para morrer pelos seus pecados e pelos meus, para tornar possível para nós termos os nossos pecados perdoados e ter um relacionamento pessoal e íntimo com esse Deus maravilhoso. E não só isso,
mas ser habitado pelo seu Espírito, então ser usado por Deus. Você tem o direito de se negar a Ele? Não. A minha pergunta é, o que você vai fazer sobre isso? Eu vou pensar nisso. Não. Você tem que fazer mais do que pensar, porque sabe o que acontece? Você e eu somos responsáveis pelo que ouvimos. Somos responsáveis pelo que ouvimos e como respondemos a isso. Quem quer que você seja, você nunca pode dizer a Deus, Deus, mas eu não sabia. Você sabe que está começando agora. Você sabe que Cristo morreu por você. Você sabe que pode ser salvo de todos os seus pecados. Você sabe quando estiver, Ele viverá dentro de você e o capacitará a enfrentar as circunstâncias da vida. Ele vai te usar para trazer a Ele glória e honra. Você nunca pode dizer, eu nunca ouvi, eu não sabia disso. Estou simplesmente te dizendo, somos responsáveis pela verdade que ouvimos. E hoje é isso que você ouviu, verdade simples. Deus é soberano, Criador de todas as coisas, você está aqui, em existência, por sua graça e bondade para com você. E não só isso, Ele é esse incrível Deus que te ama incondicionalmente e que quer e deseja usar você. E quem sabe o que você é capaz de fazer está equipado a fazer. Ele sabe tudo que existe sobre você. E Ele te ama, quer levá-lo exatamente onde você está, perdoá-lo, purificá-lo, habitá-lo com o Espírito Santo e então usá-lo da maneira mais incrível, se o deixar fazê-lo. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas em todo o mundo a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.